dia 20 de janeiro de 2025. Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Coração em Oração. Primeira leitura. Leitura da Carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem: Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus, como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: Domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste. Na glória e esplendor da santidade. Como orvalho, antes da aurora, eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum, enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha. Porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. A primeira leitura apresenta Jesus como o sumo sacerdote por excelência, escolhido por Deus para ser mediador entre ele e a humanidade. Jesus é descrito como aquele que, em sua humanidade, aprendeu a obediência pelo sofrimento, e se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que o seguem. Diferentemente dos sacerdotes humanos, Jesus é perfeito e irrepreensível,
pois não apenas oferece sacrifícios, mas se oferece como sacrifício. No Evangelho de Marcos, Jesus responde à crítica dos fariseus sobre o jejum de seus discípulos. Ele utiliza a imagem do noivo, afirmando que, enquanto o noivo está presente, não há razão para jejuar. Jesus também fala sobre a incompatibilidade entre o velho e o novo, usando as parábolas do remendo de pano novo em roupa velha, e do vinho novo em odres velhos, indicando a novidade de sua missão. As leituras de hoje nos convidam a refletir sobre a novidade de Jesus em nossa vida, e sobre sua missão como sumo sacerdote, que nos conduz à salvação. Ele nos chama a abandonar as estruturas ultrapassadas do pecado, e a acolher a vida nova que ele oferece. Devemos aceitar Jesus como o sumo sacerdote de nossa vida. Assim como Jesus assumiu nossas fraquezas e intercede por nós, somos chamados a confiar plenamente nele como nosso mediador diante de Deus. Ele entende nossas lutas e nos fortalece em nossas fraquezas. Devemos renovar nossa vida espiritual. Jesus nos desafia a mantermos uma fé viva, aberta à renovação constante. Devemos abandonar práticas e pensamentos que nos afastam de Deus, e acolher a novidade do Espírito Santo, que nos transforma diariamente. Devemos viver a alegria da presença de Jesus. A imagem do noivo nos lembra que a fé cristã é marcada pela alegria da presença de Cristo. Mesmo em tempos de provação, podemos encontrar esperança e consolo sabendo que Ele caminha conosco. Devemos nos adaptar ao novo vinho de Cristo. Assim como o vinho novo precisa de odres novos, a mensagem de Jesus exige que tenhamos corações renovados. Precisamos estar abertos a mudanças que nos aproximem mais de Deus e dos irmãos, superando preconceitos e estagnações espirituais. Portanto, Jesus nos convida a participar de sua missão de salvação, não como espectadores, mas como protagonistas de uma vida transformada. Que possamos abandonar tudo o que nos impede de acolher a novidade de Cristo, deixando que Ele renove nossos corações, e nos encha do vinho novo de sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Vamos agradecer a Deus pelos seus ensinamentos e pelo dia de hoje, pedindo sua proteção divina. Para isso, vamos rezar a oração que o próprio Filho de Deus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você se sentiu tocado pela nossa mensagem, deixe suas observações e orações nos comentários. Aproveite para inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado pelo seu gesto de carinho com este canal. Que o seu dia de hoje seja abençoado e repleto de conquistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.